história da filosofia, desde a segunda metade do século XIX até agora, ela não tem uma forma identificável, quer dizer, é uma profusão de correntes incomunicáveis, que a gente pode apenas tentar fazer uma lista, mas uma lista seria praticamente interminável. E todo este florescimento aparente, ele frequentemente patina em falso, porque justamente por causa da falta de comunicação entre os vários setores, as pessoas acabam voltando periodicamente aos mesmos temas já discutidos, e eu noto uma certa tendência cíclica, né? As mesmas ideias, elas retornam como se jamais tivessem sido discutidas, né? Por exemplo, a gente vê que toda essa discussão atual que tem sobre a questão de evolucionismo e criacionismo, ela se passa totalmente à margem de 100 anos de estudo comparado às religiões. Quer dizer, toda essa discussão se processa com um conceito de religião, que é o conceito do tempo do Ernesto Renan, da segunda metade do século XIX. E é absolutamente impossível você tentar equacionar essa discussão em termos que fossem, digamos, compatíveis, para dizer o mínimo, com a própria obra do Michel Eliade, que foi um dos primeiros no século XIX, né? A ideia, no século XX, a ideia de que existe uma concepção científica da natureza, que ela reflete a ordem dos fatos, e que, por outro lado, né, a religião representa aí o mundo dos sentimentos, valores, etc, etc. Bom, isso aí, hoje, para qualquer estudioso das religiões, seria uma brincadeira. E, no entanto, esse é o pressuposto de uma discussão que está aí presente, né, até hoje. Essa situação, evidentemente, ela se origina nesta fase do século XIX. Nós podemos dizer que todo o debate atual de evolucionistas e criacionistas é uma repetição, embora preenchida com materiais fáticos novos, é uma repetição de uma discussão que poderia se dar igualzinha por volta, digamos, de 1870, sem muita alteração. Quer dizer, como se desses 134 anos decorridos desde então, com todo o aumento assombroso do conhecimento comparado às religiões, não tivesse acontecido absolutamente. Quer dizer, usa-se nessa discussão uma ideia da religião que era a ideia que havia na segunda metade do século XIX. Isso é só para dar um dos muitos exemplos, tá certo? De como essa etapa marcou profundamente a mente humana, de modo que parece estar cada vez mais difícil sair do século XIX. Neste final do século XX e começo do XXI, a gente tem realmente a impressão nítida aqui de que muitos debates culturais voltaram ao ponto em que estavam em 1870, 1880, e está muito difícil de sair daí, justamente por causa da riqueza do que foi acumulado nesse ínterim. É tanta coisa que o debate público não consegue absorver. Então ele faz de conta que não existe e volta a discutir tudo com conceitos convencionais de outra época. A tal ponto que fica impossível, inviável, impossível o conhecedor da matéria entrar numa discussão dessa, porque não tem nem por onde pegar o assunto. Por exemplo, a ideia, se você rastreia a origem histórica dos conceitos, e isso é absolutamente obrigatório em ciências humanas, você verifica, por exemplo, que o conceito de crença é um conceito que é uma espécie de redução da doutrina cristã sobre a fé. Quer dizer, amputada do seu conteúdo teológico específico, a fé se torna crença, né? E a fé, por seu conceito cristão da fé, por sua vida, também tem uma origem histórica, né, determinada, que se forma ao longo do desenvolvimento do dogma cristão. E, evidentemente, seria uma temeridade, no mínimo,
você aplicar esse mesmo conceito a outras religiões, como o hinduísmo, o taoísmo, não se aplica absolutamente, né? Então, quando se faz essa divisão entre ciência e fé, aí essa discussão continua hoje em vigor, essa distinção continua em vigor. Nós estamos lidando com, vamos dizer, com produtos históricos que têm uma aplicação limitada ao contexto em que surgiram, tá certo? E isso aí parece que ninguém leva em conta absolutamente, não é isso? Também, vamos dizer, à medida em que certos conceitos científicos refletem um dogma religioso, como por exemplo o fato as famosas leis da natureza inventadas por Newton e Galileu, são, vamos dizer, uma tradução materializada, tá certo? Da ideia de um Deus Criador, tal como se interpretava na Renascença, não originariamente. E mais tarde, vamos dizer, a ideia de um indeterminismo, de uma arbitrariedade, como aparece não só com Heisenberg, mas mais tarde com esse senhor Richard Dawkins, ela não é senão, vamos dizer, uma reação interna que aparece no mundo cristão à ideia renascentista do Deus matemático, do Deus engenheiro. Então, tudo isso, no fim, são debates provincianos, porque não estão dando conta da história dos conceitos, estão tratando conceitos historicamente produzidos e culturalmente delimitados, como se fossem ferramentas descritivas apropriadas a captar realidades objetivas, né? Então, tudo isso é de um amadorismo e de um baixo nível assombroso. Este é mais ou menos a situação que nós vemos hoje, tá certo? Quando a gente vê, por exemplo, nas filosofias, entre aspas, mais recentes, como disse o Peter Singer, que acha uma coisa extraordinariamente difícil distinguir entre um homem e uma lesma, né? A gente fica até consternado. Como é que chegou nisto? A história da filosofia não explica como se chegou nisto. Porque depois da primeira metade do século XX, que foi uma época de progresso extraordinário, no mínimo não era de se esperar esse anticlímax, em que essas bobagens de Dawkins e Peter Singer, etc., são levadas a sério por toda a cultura, né, em que Stephen Jay Gould parece um grande sábio. Realmente não era para chegar nisso, tá certo? E daí a dificuldade de contar a história da filosofia do século XX, né? Quando a gente põe esse Husserl como um marco, eu hoje tenho a impressão que, de fato, tudo o que Husserl tentou fazer ficou sem efeito. Em parte porque ele mesmo, nos anos finais da sua vida, ele implode, né, toda a sua obra, tentando fazer da fenomenologia uma espécie de chave universal das ciências e estabilizar as ciências como se fosse num grupo esotérico, né, que tivesse sido iniciado nos princípios da fenomenologia. No instante que ele faz isso, ele praticamente destrói tudo o que ele tinha feito. Não sei se o que veio depois foi consequência disso, mas eu sei que a fenomenologia se auto-esteriliza nesse momento. Já tinha começado a se esterilizar em outras direções que havia tomado, como por exemplo o famoso existencialismo, também chega num beco sem saída, em que com Sartre ele se converte num auxiliar do marxismo apenas. Então todas essas correntes que começam no princípio do século XIX, a história delas é muito difícil de contar, porque é uma história que parece que termina abruptamente e cede lugar a um vazio, no qual as questões voltam a ser colocadas com um nível intelectual infinitamente abaixo daquele em que Husserl as havia colocado.
Husserl começa a obra dele com, sendo ele um sujeito de formação matemática, ele tenta esclarecer a natureza do número. Essa foi a primeira preocupação dele, expressa numa tese chamada Filosofia da Aritmética. Nós não chegamos a explicar isso aqui, né? Não, né? Então, na Filosofia da Aritmética, ele tentando explicar o que é um número, ele dá o seguinte exemplo. Ele diz: se você entra numa sala e a sala está cheia de objetos, esses objetos podem estar associados entre si de muitas maneiras, tá certo? Pelo seu tipo, gênero, por exemplo, objetos do mesmo tipo, por exemplo, cadeiras, etc. Pela sua função, pela sua posição, pela sua cor, etc, etc. Todas essas associações, ou enlaces, como ele chama, são derivados de alguma qualidade observada nos objetos. Se houver alguma possibilidade, algum enlace que não está vinculado a nenhuma qualidade dos objetos, tal será o número. Quer dizer, quando você conta aqui tem 45 objetos, isso não depende absolutamente de nenhuma qualidade observada nos objetos. Tá certo? Então, o número seria uma forma de enlace, tá certo? Entre objetos, entre elementos, que não depende de maneira alguma de qualquer qualidade objetiva desses elementos. Tá certo? Bom, não podemos deixar de reconhecer que, sob certo aspecto, ele tem razão. Só que ele tem, nesse período, uma correspondência com Gottlieb Frege, que é outro grande filósofo e matemático, e eu acho que, em função dessa correspondência, começa a aparecer uma dúvida na cabeça dele. E esta dúvida é o seguinte: ele tinha tentado definir o que é um número a partir de uma operação mental que nós fazemos para apreender o número. Tá certo? Então ele percebeu que ele não havia dado de maneira alguma uma definição de número, mas tinha dado apenas um critério de reconhecimento através da operação psíquica. Quer dizer, número é aquilo que nós obtemos através desta operação psíquica de enlaçar vários entes, tá certo? Independentemente das suas qualidades objetivas. Entendeu? E contra isto, o Frege alegava, quer dizer, isso eu estou simplificando grosseiramente a coisa, mas é mais ou menos isso. O Frege alegava que o significado dos conceitos não pode depender de nenhuma operação mental, que o próprio do significado é poder ser apreendido, tá certo? Em diferentes circunstâncias e por diferentes pessoas, independentemente das operações mentais realizadas para esse fim. Porque senão, para apreender o significado do que uma pessoa disse, nós teríamos que imitar o procedimento mental dela. Quer dizer, o sujeito diz uma palavra, e nós, para aprender o sentido da pessoa, diz elefante, e nós, para saber o que é elefante, nós precisaremos fazer exatamente as operações mentais que o sujeito fez. Ora, é evidentemente mais fácil você aprender o significado de uma palavra do que saber o que uma pessoa está pensando por dentro quando diz essa palavra. Então, o Frege já tinha reparado esse grande erro de tentar explicar os significados através da psique. Quer dizer, o significado é eminentemente transportável de uma psique para outra e não depende de nenhuma delas. Está compreendido isso aí? Essa mesma observação tinha sido feita por dois outros filósofos, um Bernhard Bolzano e outro Franz Brentano. Esses três estavam na pista, tá certo, de uma espécie de lógica pura, tá certo, na qual que pudesse lidar, vamos dizer, com os significados, independentemente das operações mentais, né, realizadas para apreendê-los. Com isso, eles e depois o próprio Husserl, se opunham, vamos dizer, à corrente dominante, uma corrente dominante na segunda metade do século XIX, que era aquela que, com o John Stuart Mill, explicava a lógica como a ciência das leis do pensamento. Tá certo? Então,
todos eles observaram, mais ou menos, quase que ao mesmo tempo, ou pelas mesmas vias, que uma coisa é o pensamento considerado como fato, como processo real que se dá na mente ou no cérebro dos indivíduos. Tá certo? E outra coisa é a conexão lógica entre os conceitos. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Quer dizer, o fato de 2 mais 2 ser 4 não tem nada a ver com as operações mentais que você faz para aprender isso. As operações mentais sempre terão, vamos dizer, que partir de dados que foram, vamos dizer, colhidos concretamente por este indivíduo nesta mesma situação, ao passo que o resultado da conta é o mesmo em todas as circunstâncias e independentemente do pensamento dos indivíduos que a repetem. Tá certo? Então, havia esta preocupação, como desvincular a lógica da psicologia. Estão compreendendo? Então, todos esses trabalharam mais ou menos nesta mesma direção. O Frege tenta desenvolver isso puxando a lógica cada vez mais para o lado do simbolismo matemático. É uma possibilidade. Ao passo que Husserl se aprofunda mais na questão, vamos dizer, teórica, tá certo? do significado e na questão da natureza da lógica. E ele viu que não havia outra maneira de fazer isto senão você pegar esta hipótese psicologista, essa identificação da lógica com psicologia e ir, vamos dizer, demolindo esta hipótese por todos os lados possíveis e imagináveis. É isso que ele faz na introdução das investigações lógicas, que é um livro, creio eu, que de 1910 ou 12, onde ele vai mostrando vários aspectos da impossibilidade do psicologismo. Eu considero as investigações lógicas, a introdução das investigações lógicas, que tem umas 200 páginas mais ou menos, com a sua refutação do psicologismo, a mais perfeita refutação que alguém já fez de alguma coisa na história universal. Porque todas as hipóteses de o psicologismo estar certo, ele examina. Todas elas. E vai afastando uma por uma. Né? Assim, exaustivamente. Quando não sobra mais nada do psicologismo, sobra então o conceito de significado que tinha sido desenvolvido por Bolzano, Brentano e Frege. O significado, então, é compreendido como uma essência que é independente não só de quem a pensa, mas independente da existência do objeto considerado. Ora, se os significados são independentes das várias mentes que o pensam e também independentes da existência dos objetos considerados, isso traz uma consequência, quer dizer, terrível. Para nós simplesmente entendermos a linguagem, é necessário que nós tenhamos acesso a este mundo das essências e que através deles nós encaremos o mundo das coisas reais. E esta seria a diferença essencial, digamos, entre linguagem humana e linguagem animal. A linguagem animal sempre se refere a objetos presentes, de algum modo. E a linguagem humana se refere a essências que não têm nada a ver com a presença do objeto. Por exemplo, isso até creio que expliquei brevemente na aula passada, na aula do seminário. Se tem um cartaz aqui, cuidado com o cachorro, tá certo? E esse cartaz, vamos dizer, este signo, que é um objeto materialmente presente, está, portanto, indicando um outro objeto materialmente presente, que é o cachorro, aí nós não temos a significação no sentido humano da coisa. Porque um sinal presente que indica uma coisa presente, isso aí os animais também têm. Tá certo? E acontece que, se o nosso pensamento fosse assim, nós não poderíamos jamais, tá certo, conceber, vamos dizer, a noção de possibilidade, a noção de, vamos dizer, de futuros contingentes e assim por diante. Tá certo? Quer dizer, nós simplesmente não teríamos a estrutura de pensamento lógico que nós temos.
Isso quer dizer que nós captamos as coisas, primeiro, numa faixa, captamos, vamos dizer, os dados dos sentidos, tá certo? Mas nós os articulamos com um mundo de significado que é independente da presença dos objetos, independente até da existência de um mundo real. Então, isto no fundo, este é o fundo e razão que tinha o platonismo. Quer dizer que o mundo das essências é o mundo dos significados, é o verdadeiro mundo platônico. Tá certo? E ele é para nós o verdadeiro princípio articulador de todo o nosso conhecimento. Até a ideia de existência ou inexistência não poderia ser apreendida a não ser através destas essências que, por sua vez, não dependem de existência ou inexistência. Não sei se isso está ficando claro. Então, Husserl descobre esta maravilha. Ele diz: o mundo das essências, tá certo? Ele não tem nada a ver com a existência nem com a inexistência. Ele tem... Oi? Poderia o cartaz dizer cuidado com o lobisomem? Se houvesse um lobisomem presente, sim. Não, mas nesse sentido que você falou, a existência ou inexistência não... Por exemplo, lobisomem, com a ideia de lobisomem, você já sairia da comunicação animal e entraria na comunicação humana, evidentemente. Não é isso? Porque não podendo haver nenhum lobisomem presente, nós só poderíamos... Veja, quando um cachorro late para outro, para avisar que tem um perigo, o signo latido está presente e o perigo está presente. Agora, se nós colocamos um cartaz, cuidado com o lobisomem não está presente somente o signo. Isso quer dizer que nós... Não, ele não está presente, simplesmente, a não ser que você consiga presentificá-lo de algum modo. Se houver um lobisomem presente, está resolvido o problema, é a comunicação animal do meu modo. Como geralmente ele não está presente, como é que nós entendemos o cartaz? Entendemos através de uma essência abstrata chamada lobisomem, que nós conseguimos entender independentemente de existir o lobisomem ou não. Então, o inexistente, no caso. O inexistente, a nossa própria referência, a nossa possibilidade de referir-nos ao inexistente, mostra a independência entre as essências e a existência. Como se ele existisse, mas nós sabemos que não existe. Falamos dele como se ele existisse, cuidar e só existir. Esta possibilidade de você falar de uma coisa inexistente como se fosse existente, ela já demonstra que a essência, isso é o significado daquilo que você está dizendo, é totalmente independente da existência ou não. Estão compreendendo? Então, isso quer dizer que o mundo das essências, ele não depende sequer da linguagem humana materialmente considerada. A prova disso é que, vamos dizer, os mesmos significados podem ser referidos em várias línguas, ou sem língua nenhuma, ou através de sinais convencionais. Tá certo? Então, não confundir, vamos dizer, os significados no sentido husserliano da coisa, que representam as intenções, ou aquilo a que o pensamento se refere, tá certo? Com o significado no sentido material, vamos dizer, do significado das palavras num idioma determinado. O que Husserl descobre é esta verdadeira maravilha, que o conjunto das essências, sendo independente da existência, independente da linguagem, independente de tudo ou mais, ele tem uma consistência interna. Ou seja, cada essência é aquilo que ela é e não outra coisa. E as essências se articulam umas com as outras, tá certo? Numa armadura lógica total. Não seria possível a ideia de um significado isolado. Um significado pressupõe outro significado, que pressupõe outro significado. E entre esses vários significados existe um conjunto de relações determinadas que nós não podemos alterar. Então, o que é a fenomenologia? É a ciência descritiva dessas essências, desses significados. Estão compreendendo? Então, no fundo, o que ele mostra é que a nossa própria visão do mundo existente, tá certo? Não é uma visão direta, mas é uma visão que é rebatida através do plano das essências. O que quer que nós percebamos no mundo real
é automaticamente articulado com a sua essência respectiva. Mesmo que você não saiba o que é o objeto, mesmo que você não saiba o que é o ente, você tem ali um desconhecido, está aí uma essência. Está compreendendo? Quer dizer, um objeto estranho, digamos, o UFO. O que é um UFO? Objeto voador não identificado. Eu digo que nós continuamos falando do UFO, embora não consigamos identificá-lo. Não é isso? Então, na hora que nós dizemos que é um objeto voador não identificado, nós automaticamente o colocamos num lugar dentro da escala das essências. Está entendendo? Então, o mundo real humano é constituído, vamos dizer, de uma constante ligação entre existência e essência, entre os seres existentes e as essências. Nós estamos continuamente indo do um para o outro, do outro para um. E isso é exatamente o que dizia o velho Platão. Então, o Russell dedica anos a fio à descrição das estruturas do mundo das essências. Tá certo? E, oi. Eu penso uma coisa nova. Isso já existiria no mundo das essências. Você não conseguiria pensá-la. Você só conseguiria percebê-la como animal. Mas para você pensá-la, para você refletir sobre ela, você está associando com outras essências automaticamente. Você está colocando dentro de uma articulação de essências. Imediatamente. Eu lembrar aqui do Platão. Bom, às vezes a anamnese platônica seria o quê? Um retorno a esse mundo das essências, tá certo? Quando Platão coloca o mundo das essências como sendo um mundo independente do mundo sensível, ele tem toda a razão nesse sentido. Só que ele não é um mundo existente. Ele não é nem existente e nem existente, e nem inexistente. É simplesmente os conceitos de existência e inexistência são também o quê? Outras essências. Está entendendo? Então, isso quer dizer que é possível você fazer uma, vamos dizer, através da análise dos atos reais de pensamento, você desvincula a essência desses atos. Você separa, né, o que foi, vamos dizer, o processo do pensar do que é o significado da coisa pensada, o significado da essência pensada. Claro que nós só chegamos às essências através dos nossos processos reais de pensamento, sem sombra de dúvida. Tá certo? Porém, esse processo real de pensamento, ele se refere sempre a essências que não são produzidas por ele, que são independentes dele. Como, por exemplo, você fazer uma conta de 2 mais 2 é 4, tá certo? Você perfaz um caminho psíquico e cerebral mais ou menos identificável, concreto, tá certo? No entanto, ao fazer isso, você está estabelecendo o quê? Uma relação entre uma essência e uma outra, entre o 2 e o 4. E esta relação, por sua vez, não depende do seu pensamento absolutamente. Então, isso quer dizer, Russell percebe que o fundamento da lógica não pode ser procurado na psique humana ou na consciência humana, tá certo? Mas na relação que se estabelece entre o pensar e o pensado. E essa relação ele chama intencionalidade. Vem do latim intendere, uma coisa que por dentro tende a uma outra. E daí a descoberta óbvia que ele faz, óbvia, mas genial, ele diz: toda consciência é consciência de alguma coisa. Não existe consciência em si mesma. Quer dizer, toda consciência tem uma intenção e se refere a algo. Esse algo o que é? Uma essência. E toda consciência é consciência de uma essência, sempre. Entendeu? Sempre vamos dizer, de um objeto que pode ser considerado como existente ou como inexistente, mas como nos dois casos será uma essência. Então, é este mundo das essências que articula a nossa consciência. E a consciência não é nada mais do que uma espécie de uma direção da atenção voltada para isto ou para aquilo. Quer dizer, a consciência não é um ente. Não é um ente e também, vamos dizer, não pode ser considerada uma função psíquica. Se você decompuser o ser humano em todas as suas funções psíquicas, você não vai encontrar uma chamada consciência, porque a consciência não é uma função, a consciência é apenas uma direção na qual
o conjunto dessas funções se refere num certo momento, tá certo? As consequências disso para a filosofia são absolutamente monstruosas, mas infelizmente até hoje muito mal percebidas pelo conjunto da classe intelectual e até da classe científica. Se você perguntar assim, como é possível que o seu pensamento se refira a alguma coisa? O pensamento é uma função imanente que se dá dentro do organismo psicofísico humano. Faça você o que fizer, o seu pensamento não vai sair de dentro de você. O pensamento é sempre imanente. Quer dizer, o pensamento só se refere, vamos dizer, a estados interiores vivenciados por um organismo psicofísico. Está certo? Ora, como é possível que esse pensamento, vamos dizer, se refira a entes reais? Você vê que através do mistério da intenção, o pensamento deixa de ser uma mera função, vamos dizer, imanente, e se transforma num posicionamento, de uma relação que o ser humano estabelece com todo o universo das essências e com todo o universo existente. Ou seja, o pensamento deixa de ser aquele puro mecanismo interno imanente que é nos animais e se transforma em meio de conhecimento. Então, note que isto aí nos levanta até um outro problema. Como é possível a percepção? Nós sabemos que nós temos percepções, tá certo? No entanto, se você pegar os animais, toda e qualquer percepção que um bichinho tenha se refere sempre e somente a coisas que o afetam imediatamente. Mas, quando nós percebemos alguma coisa como real, ou como existente, ou como inexistente, nós estamos transcendendo infinitamente, vamos dizer, o que se passa dentro de nós, o nosso processo imanente, e estamos dizendo algo a respeito da própria coisa. E isso aí, evidentemente, não há explicação naturalística que possa dar conta disso, porque a explicação naturalística ela só visa exatamente o organismo e suas operações imanentes, onde a percepção de realidade e sua distinção da irrealidade, tá certo? Não pode de maneira alguma ser explicada por processos imanentes ao organismo psicofísico. E ela só se explica de fato porque entre um sujeito percipiente, este ser humano aqui, e este objeto, existe o quê? O mundo das essências. É na hora que o sujeito conecta com o objeto através do mundo das essências, é que ele percebe se uma coisa é real ou irreal, possível, impossível, etc, etc. Quer dizer, perceber as coisas como reais e não apenas como estados nossos, tá certo? Só é possível através do mundo das essências. E não adianta querer reduzir o mundo das essências às linguagens fisicamente existentes, porque já estava provado antecipadamente que esse mundo dos significados não depende das linguagens de maneira alguma. Tá certo? Oi. Os animais percebem o mundo das essências? Como real, não. Não. Como um processo na mente deles? Claro. Quer dizer, só percebe aquilo que o afeta. E como é que nós percebemos o mundo das essências através de perceber o mundo das essências? Bom, como percebemos o mundo das essências é outro problema. Tá certo? Essa é uma segunda questão que nós podemos levantar depois. Mas isto, por enquanto, trata de você ver que existe uma rede de essências, tá certo? Todas elas articuladas entre si, tá certo? Numa rede, a rede praticamente ilimitada. Que são significados possíveis, totalmente independente de nós, mas articulada, vamos dizer, pelas leis da lógica mesmo. O que é a lógica? É o conjunto das relações entre essências. Isso quer dizer que nós percebemos o mundo através da lógica considerada no sentido russeliano da coisa, quer dizer, com a estrutura total do universo das essências.
que a consciência é uma direção, Uhum. que temos dentro do mundo, é no sentido de que nós podemos perceber um determinado objeto enquanto tal, ou uma parte dela como independente, ou ela inserida num conjunto, é isso? Não entendi a sua pergunta. Por exemplo, eu posso pensar, por exemplo, essa mesa ao lado como algo completo, né, uma mesa, incluindo, né, as gavetas como parte dela, ou a gaveta em si mesma, independente do conjunto, ou ela como parte dessa sala. Porque parece que na hora que você falou gaveta e mesa, tá certo? Você já articulou um objeto com várias essências. E você fez isso quase que imediatamente. Isso é a mesma coisa que dizer que a percepção física, simples percepção física de um objeto, já é imediatamente para nós a percepção de uma essência. Quer dizer, nós não conseguimos sair desse mundo das essências. Não existem os famosos dados imediatos da consciência de que falava Bergson. O que quer que você perceba já é percebido como essência instantaneamente. O que você pode é classificar a coisa numa essência errada. Você pensa que uma coisa é uma coisa, ela é outra coisa. Oi? Um bebê, por exemplo. O bebê já começa a fazer isso desde que nasce. Isso não depende do aprendizado da linguagem. Aliás, o aprendizado da linguagem não seria possível sem isso. Se você, por exemplo, quando você vai ensinar ao garoto as conjugações verbais, articular as frases, como é que ele consegue aprender isso? Se ele não tivesse as estruturas correspondentes a ser preenchidas. Ele teria que decorar tudo um por um, seria impossível, nunca ia terminar. Porque isso também não tem nada a ver com linguagem. Isso não é linguagem. A linguagem é apenas, vamos dizer, uma exteriorização material desta possibilidade. Está compreendendo? Quando as pessoas dizem é impossível pensar sem palavras, eu disse não, é o contrário. Tá certo? Se você não pensasse, você não conseguiria aprender palavra nenhuma. Por quê? Porque você ficaria como um bichinho, você gravaria a palavra na memória, vinculando-a a um estímulo material determinado. E não passaria daí. Então você só conseguiria pensar essa palavra quando houvesse o estímulo. Ou pensar o estímulo quando houvesse a palavra. Está compreendendo? O que não acontece com a gente, absolutamente. Então, quando alguns cientistas tentam classificar a inteligência de animais em uma escala humana, por exemplo, tal bicho... Eles não mostram que a inteligência deles é animal. Eles não sabem o que é inteligência, mas de jeito nenhum. Quer dizer, são pessoas que não examinaram as condições para que aquilo de que eles estão falando existisse. Eles não têm a menor ideia da natureza do objeto. Eles pegam uma função qualquer, que eles denominam de inteligência, tá certo? E estudam dessa função para diante, sem saber de onde ela saiu. Isso é como se ela saísse do nada. Então, uma inteligência espacial, uma inteligência verbal, bom, são inúmeras funções que você pode desempenhar. Mas como isso é possível? Da onde emerge tudo isso? Quer dizer, não será pelo estudo de uma função particular e das suas operações que você vai explicar a origem dessa função e a sua articulação com todas as demais. Isso é impossível. É correto dizer também que algumas pessoas têm melhor acesso às essências que outras? Não, nós podemos apenas, vamos dizer, ter uma atenção reflexiva maior voltada para isso. Tudo depende de quanta atenção você presta. Porque você pode prestar atenção, vamos dizer, no objeto, no ato de percebê-lo, tá certo? E nas operações, vamos dizer, a priori que estão subentendidas nesse ato.
E você pode, inclusive, prestar atenção nesse mesmo conjunto, como eu estou fazendo agora. Eu estou falando do conjunto. Tudo depende de onde você fica a sua atenção. Estão compreendendo? Portanto, as famosas diferenças de inteligência não tem nada que ver com isso. Mas nada. Não podem ser afetadas no mais mínimo que seja. Quer dizer, as diferenças de inteligência são diferenças naturalísticas. Tá certo? Podem até ser medidas, mas que se dão dentro exatamente da mesma função. Tudo isso é inteligência humana. A inteligência humana é a mesma. Que ela se manifeste mais ou menos no seu fulano, a quantidade com que ela se manifesta aqui ou ali não vai alterar o que ela é. E quando os camaradas pensam que estão estudando a inteligência, não estão estudando a inteligência de maneira alguma. Estão estudando apenas o exercício de determinadas funções por determinados indivíduos. Está entendendo? Agora, da onde surge para nós, tá certo? Esta possibilidade de percepção do mundo das essências e de percepção do mundo real através dele. Tá certo? O sujeito tentar explicar isso aqui por um processo evolutivo é muito engraçado, porque não existe percepção progressiva disso aí. Quer dizer, ou o sujeito está dentro ou está fora. Isso aí só pode ter sido, vamos dizer, uma mudança abrupta, se é que houve mudança. Eu não concebo que houve mudança. Eu acho que se você pegar os tipos de homens mais primitivos que existiram, já tinha inteligência humana. Né? E qualquer ser não humano jamais poderia adquirir, entre aspas, inteligência humana. Não tem, isso realmente não faz o menor sentido. Para quem sabe o que é inteligência humana, não faz sentido. Mesmo porque, quando nós tentamos dar uma explicação naturalística para isso, nós apelamos a uma essência chamada natureza, apelamos a outra essência chamada evolução e assim por diante. Então, não existe ordem primitiva. No meu entender, não existe ordem primitiva. Existem culturas primitivas, mas o homem primitivo... Mesmo culturas primitivas, eu também não sei direito o que é. Não consigo. Né? Não existe. Alguma forma de fixação de signos sempre existe. Mesmo que seja somente oral. Isso não faz a menor diferença. Mas com certeza, primitivos, aqueles que não têm uma... Você percebe que essa definição é convencional? Sim. Não é isso? É para entender o estado. Então, por exemplo, se você pegar aquelas tribos africanas, iorubas, né, que o sacerdote iorubá, para ele receber a iniciação, ele precisava decorar um poema que tinha 144 estrofes, de cada uma de 144 versos. O domínio que esse sujeito tinha da linguagem é superior de qualquer redator do jornal o Globo, o Estadão, o Jornal do Brasil. Me parece óbvio. Isso aí, milênios atrás. Né? É feito mais para entender o estágio, né? Comparado também com as outras. Mas todos os padrões que nós temos para medir estágios, todas elas são furadas. Todas são convencionais. Tecnologias mais simples, tecnologias mais complexas. Bom, é tecnologia do quê? Por exemplo, para fabricar uma canoa... Tá bom, para produzir chuva. Fabricar um navio... Tá bom, e para produzir chuva? Sim. E será que produzia mesmo? Ué, você não viu aqueles dois pajés que o Fernando Henrique Cardoso chamou uma vez para apagar um incêndio? Tinha um incêndio, sei lá, no Mato Grosso, sei lá onde, ninguém conseguia acabar com o incêndio. Corpo de bombeiro, Força Aérea, veio a ONU, todo mundo, ninguém conseguia. Daí eu ouvi falar que tinha dois pajés que sabiam fazer chover. Daí chamaram os dois foram lá, fizeram a reza de vamos sair de baixo que vamos torrar. E 5 minutos depois caiu a chuva. Daí todo mundo tentou dar explicações culturais. Eu digo, escuta, mas peraí, explicações culturais não podem explicar uma intervenção no processo natural, no processo físico. Mas não tem antropologia que explique um treco desse. Quer dizer, das duas uma, ou a tecnologia que eles têm de produzir chuva funciona ou não funciona. Se funciona, então não tem explicação cultural. Tem que ter uma explicação que transcenda o universo da cultura. Tá certo? Todos, vamos dizer... os fenômenos de intervenção mágica na natureza, os quais, sem sombra de dúvida, existem,
Tá certo? Como é que fica? Quer dizer, seria uma tolice assim, descomunal imaginar que culturas inteiras, tá certo, viveram de história da carochinha e sobreviveram miraculosamente. Se ela não acreditasse se fosse história da carochinha, o pessoal morria. Isso é que seria a história da carochinha. Quer dizer, se os caras sobreviveram é porque eles sabiam como sobreviver, tá certo? E se, dentro do conjunto da cultura deles, eles tinham, vamos dizer, instrumentos para lidar com a situação, esses instrumentos, de algum modo, deveriam funcionar. Não é isso? Agora, imaginar que só foi no século XIX, século XVIII, XIX, que nós despertamos para a realidade, que antes vivíamos num sonho, e que tudo deu certo miraculosamente, bom, isso seria, vamos dizer, um milagre ainda maior. Não? É a própria definição de evolucionismo, né? O evolucionismo é a maior estupidez que já passou pela cabeça de um ser humano. É uma coisa que o sujeito, para acreditar nisso, precisa ser excessivamente burro. Mas para ter passado o limite da burrice. E principalmente quando o sujeito diz, olha, aqui nós temos uma prova de que a totalidade cósmica se originou por acaso. Eu digo, olha, só se o sujeito não sabe o que é acaso, porque a noção de acaso impugna imediatamente a noção de totalidade. Qual seria a definição da acaso? Ué, se você tem um indeterminado total, não há totalidade, meu Deus do céu. Totalidade significa forma finita. E se a forma finita, é evidente que não pode ser indeterminada. Se o senhor não sabe disso, então, assim, tem que voltar para o primário. Está compreendendo? Agora, se o sujeito disser, olha, aqui eu estudei as espécies animais e descobri que todas elas, né, se originaram por acaso. E por foi apenas a influência do meio que fez com que eles fossem assim assados. Eu digo, bom, e a influência do meio também se formou por acaso? Ah, não, foi determinada por condições, sei lá, do sistema solar. E o sistema solar também se montou por acaso. Se você recuar até o primeiro acaso, então o primeiro acaso foi uma molécula qualquer que juntou com outra molécula qualquer e produziu um efeito. Se as moléculas se juntaram e produziram este efeito, é porque, vamos dizer, elas tinham a composição necessária para isso. Essa composição se expressa numa fórmula matemática. Essa fórmula matemática tinha que ser válida antes de que as moléculas se encontrassem, porque senão, quando elas se encontrassem, não ia acontecer nada. Portanto, a estrutura matemática da ordem total já preexistia a qualquer coisa. Isto é elementar. Qualquer pessoa que não perceba isso está desqualificada para abrir a boca sobre qualquer assunto científico ou filosófico. Você está entendendo? Isso, quer discutir com o evolucionismo? Isso é 2 minutos. Eu expliquei isso uma vez para uma pessoa, ela entrou em desespero. Mas é claro que entra em desespero. Eu digo aqui, em princípio erat verbum. No princípio era o verbo. O que é o verbo? O verbo é a ordem total pré-existente à existência. Não tem outra coisa que possa valer, só isto vale, porque para acontecer qualquer coisa, mesmo que fosse por acaso, tá certo? Esta coisa que aconteceu numa combinação definida em proporções definidas. E aconteceu por quê? Porque correspondia a uma fórmula matemática pré-existente. Então, no começo era o logos. O que é o logos? O logos é verbo, palavra não no sentido humano, uma palavra no sentido das essências, que é ordem matemática. Isto pré-existia. Está entendendo? Agora, dizer que o sujeito vai estudando fóssil de jacaré, ele vai desmentir isso. Eu digo, o sujeito, para pensar isso, olha, sinceramente, o evolucionista, para mim, está às vezes abaixo de bicho. Porque ele começa uma frase, quando ele chega no fim da frase, ele já não entende o começo. Então, a totalidade foi formada por acaso. Ah, é? Quer dizer, quando você fala totalidade, você já esqueceu o que é acaso. Então, palavra no sentido das essências pode ser considerado que não dá para pensar sem palavra. No sentido de essências. Não entendi a sua pergunta. No que o senhor falou, que há pessoas que não se pode pensar sem palavras. Não é o contrário. Mas palavra no sentido da palavra ser as essências.
O verbo. Quer dizer, a expressão humana das essências, está falando? Não dá Bom, para pensar. O mundo das essências é o quê? Ser falado no sentido de ser o verbo, a ser as essências. O logos. Não palavras no sentido de ser assim, a língua portuguesa, a língua alemã, a língua italiana. Eu continuo ainda não entendendo. Porque o senhor falou, tem pessoas que dizem que não dá para pensar sem palavras. Aham. Certo? Não dá para você aprender palavras sem você pensar. Isso. Mas se nós colocarmos palavras como as essências, o verbo, então o que nós pensamos são essências e são palavras no sentido do verbo, não linguajar. Ah, certamente. Nós estamos continuamente pensando em essências. Com palavras ou sem palavras, são as essências. E essas palavras são o quê? As palavras são o verbo, são o logos mesmo, é a estrutura total das essências. Só que nós só conhecemos um pedacinho. Mas nós estamos dentro desse todo. E nós existimos como seres humanos, tá certo? Por estar dentro desse universo das essências, por estar dentro do logos. É isso que o apóstolo diz, nele vivemos, nos movemos e somos. Está entendendo? É isso que ele está dizendo. Professor, pode-se fazer alguma analogia entre o que está sendo dito e assim, o computador no sentido do hard e do software? Assim, das essências serem como o software e o hard ser o psiquismo? Não, as essências não são o software. As essências são o que, vamos dizer, o código que o construtor do computador quis colocar lá. O hardware, o software que ele vai colocar lá é só um pedaço. Tá. Ele não pode colocar tudo. É uma função. É uma função. Tá. E o hard é o nosso psiquismo. Tudo isso é de uma simplicidade assim estarrecedora, tá certo? E isto é a base do pensamento humano. Quer dizer, se falhou isto, falha tudo o mais. Você pode, vamos dizer, dentro das combinações linguísticas, inumeráveis combinações linguísticas possíveis, você pode articular um monte de frases que não fazem sentido, tá certo? Mas que evocam para você uma certa imagem que você tem e que lhe parece real. Mas tudo isso é fantasia. E as possibilidades da fantasia humana são absolutamente ilimitadas. Não tem limite. Você pode pensar qualquer coisa que você queira. O que quer que você pense, certo ou errado, real ou fantástico, tá certo? Não será senão o exercício de uma função, tá certo? A qual só é possível porque existe o logos. Está entendendo? Quando você relativiza o próprio conceito de sociedade ou cultura primitiva, a própria ideia de progresso é comprometida. Ela é primitiva sob certos aspectos e altissimamente desenvolvida sobre outros, a nossa também. Então, essa ideia de progresso... Olha, você está entendendo? Em nenhuma tribo primitiva existia o Richard Dawkins para falar besteira. E se um sujeito aparecesse falando isso, provavelmente o matariam. Está entendendo? Porque dizer, olha, isso é uma confusão tão enorme que você está montando, nós não vamos, sabemos que está tudo errado, não vamos conseguir desmentir, então nós vamos acabar com você logo. Cala a boca, burro. Isso é feitiçaria. Está certo? Os índios do Xingu, quando eles descobrem que tem alguém fazendo feitiçaria, eles dizem, olha, mata primeiro, pergunta depois. Por quê? Porque esses caras vão criar uma confusão enorme, nós não vamos poder, com os nossos parcos instrumentos linguísticos, desmontar a confusão depois que ela tiver entrado na cabeça de todo mundo. Então suprime o sujeito, entendeu? Então o senhor Dawkins devia ser posto uma camisa de força, isolado e ficar pregando dentro do hospício que nem o doutor Mabuse. É isso que devia fazer. Eu lembro de ter visto algum nesse livro que o único progresso que existe é o progresso das máquinas. Mesmo esse é muito relativo. Né? Que pode se voltar contra nós. Evolui tecnologicamente. Porque vamos dizer, é de conhecimento comum que quanto mais os equipamentos melhoram, mais os seus usuários pioram. Então se dá uma no cravo, está na ferradura. E pode também causar um problema ecológico para um avanço técnico. Então, os riscos são ilimitados. Você lê qualquer bula de remédio,
E você veja que o risco de você submeter a qualquer tratamento médico que seja é enorme. É praticamente ilimitado. Entendeu? Então, quer dizer, a ilusão de controle que uma certa elite científica tem sobre as coisas é totalmente furada. Na verdade, os caras estão absolutamente desesperados, aterrorizados, e não estão entendendo coisa nenhuma. Como nós também não estamos. Por quê? O destino do mundo não depende que nós o compreendamos. Né? Só o que depende do que a gente compreende, da nossa compreensão, é uma parte do nosso destino. Uma parte pequenininha do nosso destino depende do que a gente sabe. Mas essa definição do progresso não foi no sentido de que as máquinas melhoram, fazem, movem com elas. Simplesmente elas vão se tornando mais complexas. Essa é a única coisa que ao longo da história pode ser observada. A complexificação das máquinas. Mas como complexificação? Na hora que nós inventamos computador, nós reduzimos tudo a uma linguagem binária que é a mais simples que existe. Você não pode dizer que foi nem complexidade, nem complexificação e nem simplificação. Essas duas coisas são apenas duas maneiras de olhar, são que os dois aspectos estão lá. Inseparáveis, quer dizer, também tem uma tensão entre o simples e o complexo. Né? Essa tensão já estava na natureza primitiva, tudo é assim. Do mesmo modo como o negócio de determinismo e livre-arbítrio. Eu digo, isso não tem solução, por quê? Porque isso aí são aspectos humanos que você projeta sobre as coisas. Está certo? Tentando descrever uma coisa que transcende infinitamente os conceitos que você está usando. O que distingue uma essência específica de outra? A essência é uma distinção, né? É um atributo, é a forma do objeto. Não, quando você produz a expressão verbal da essência, supondo que você o tenha feito corretamente, ela jamais vai se superpor a uma outra, porque senão ela seria a outra. A essência consiste num mundo de distinções, consiste na armadura total do universo da possibilidade. É uma Gestalt? Não, a Gestalt, ao contrário, o Gestalt é apenas uma maneira, vamos dizer, uma função humana que reflete isto. Quer dizer, não tem... Veja, faça você o que fizer, você não vai achar um conceito transcendente ao Logos. Você não vai chegar nisso. Não tem. Este é o último conceito que tem. Quer dizer, que é da ordem interna da possibilidade universal. É o último ou o primeiro, né? Tanto faz. O alfa e o ômega. Não passa disso aí, porque isto é a realidade. Se você quiser sair disso, bom, então você tem que sair da realidade e inventar um outro mundo, que nem o Richard Dawkins. Ou Darwin, ou Karl Marx, ou Hegel, ou qualquer outro desses idiotas. Que são pessoas que só fazem mal para a humanidade. São demônios, no sentido do Dostoiévski. São pessoas que querem impor ao universo a sua própria ordem. São pequenos deuses. Agora, se pegar para essa ideia do Logos, eu digo, bom, a ordem interna da possibilidade universal, ela determinará, é claro que ela determina o todo, mas acontece que as possibilidades desse todo são ilimitadas. Então você não conseguirá traçar o limite certo entre o determinismo e o indeterminismo, porque os dois elementos estarão sempre presentes, porque eles fazem parte do Logos, o qual é ao mesmo tempo necessidade e liberdade criativa. Mas se você pegar a fórmula matemática da primeira combinação de moléculas, bom, ela por sua vez determina quando essas moléculas vão se encontrar? Ou se elas vão se encontrar? Não, para isso você precisa de uma outra fórmula que se articula com essa, uma fórmula de enlace temporal que se articula com essa. Não é isso? Mas onde vai acontecer isso? Bom, daí precisa de uma terceira fórmula. Então você precisa de um número ilimitado dessas fórmulas para você explicar por que aconteceu a primeira coisa. Como o número é ilimitado, tá certo? Então, você não pode dizer que está determinado, mas também você não pode dizer que está indeterminado. Porque
Indeterminismo e determinismo são apenas aspectos tensionais que existem dentro do próprio logos. Quando Aristóteles fala assim, por exemplo, o animal racional, não é a essência do... Sim, são duas essências. Animal e racional são duas essências. Não, esse tipo de coisa eu estou perguntando assim, em cada objeto, o atributo fundamental dele definiria, você se aproximaria desse. Sim, mas não confunda a essência com a definição humana. A definição humana é apenas uma tentativa, tá certo, de expressar uma essência. Algumas das existentes, né? Algumas das existentes. Então, o fato elementar é o seguinte: se as coisas não pudessem acontecer, não aconteceriam. Não é isso? Para que elas pudessem acontecer, é necessário que a fórmula da sua possibilidade existisse desde sempre. Porque se a fórmula da possibilidade estivesse excluída, elas seriam impossíveis e jamais aconteceriam. Então, o conjunto das fórmulas da possibilidade universal, o que é? É o logos. Agora, você dizer que esse conjunto da possibilidade universal é ininteligente, muito bom. Se ele fosse ininteligente, você também seria ininteligente. Porque não existiria a possibilidade da inteligência dentro dele. Existe um ser inteligente no universo? Existe. Então, a possibilidade da inteligência está contida na possibilidade inicial. Está entendendo? Agora, acontece que a maior parte das pessoas que estão envolvidas nesse tipo de debate são pessoas de muito baixo nível de percepção e de consciência. Então, eles percebem apenas, vamos dizer, aquela faixa de realidade que eles estão acostumados a olhar. E acham que aquilo lá é o todo, e com aquilo eles vão explicar o todo. Isso é uma bobagem. Para subir num raciocínio de possibilidade universal, falar que imagina eles são capazes disso. Por exemplo, o sujeito achar que, vamos dizer, se der tempo suficiente à natureza, ela transformará os peixes em répteis. Os répteis, uns escolherão ser pássaros, outros escolherão ser mamíferos, tá certo? E daí vai sair o Sr. Richard Dawkins. Se der tempo suficiente à natureza, né, ela fará isso, tá certo? E, bom, se você pegar, não digo todos os casos ao mesmo tempo, mas um único. Digo, para ela ter feito isso com um único, tá certo? Quanto tempo precisaria? Para você fazer a primeira banana. Não digo um peixe, que é um bicho complexo demais, mas uma banana. As influências ambientais fariam a banana. Mas como as influências ambientais fariam a banana se a fórmula que dá origem à banana já não estivesse nessas condições ambientais? Se o esquema banana não estivesse determinado, tá certo, pelas condições ambientais, não haveria banana alguma. Está entendendo? Ou seja, a questão do tempo é irrelevante. Não sei. Está determinado o esquema de cada uma das condições ambientais. Você diz que a banana se formou por acaso. E a totalidade das conjunções de acasos, tá certo, estavam totalmente fora da possibilidade universal, totalmente desorganizadas na possibilidade universal, não? Não por acaso, mas por probabilidade. E a probabilidade. E as leis da probabilidade, de onde saem? Sai desse... Algum determinismo tem que haver. Mas é evidente que tem que haver. Sim. E esse determinismo será, quando você recua, você sempre chega no quê? Na ordem interna das possibilidades. Isto é o logos. E todas as possibilidades estavam contidas dentro dele. E não estavam contidas anarquicamente, porque isso seria, vamos dizer, a própria negação do sistema das proporções. Nenhuma proporção matemática pode existir sozinha. Você está entendendo? Só pode existir uma proporção entre 2 e 4
porque existe uma outra entre 1 e 2 e outra entre 4 e 8 e assim por diante, né? Quer dizer que o esquema total da possibilidade já estava dado, ele não pode ser desorganizado de maneira alguma, ele é muito determinado em todos os seus detalhes, havendo possibilidade de combinações ilimitadas dentro dele. Mas quando você fala em matemática, isso não está falando com os costumam entender? Quando você fala em matemática, isso não está falando com as pessoas costumam entender atualmente? Os estudantes de quantidade são qualitativas? Não, a matemática como lógica. As leis da aritmética elementar, tá certo, são as leis da lógica. Quando as pessoas falam em matemática, elas pensam em medição, Não, mas também essa é, vamos dizer, a maneira humana de você ter acesso a essas coisas. Tá certo? Mas você percebe facilmente que 2 mais 2 dá 4 não depende de você ter aprendido aritmética elementar, né? Quer dizer, o conjunto da possibilidade universal não é indefinido. Ele tem limites rígidos, tá certo? Em relação à impossibilidade. Está entendendo? Agora, se disser, não tem, então acabou a ciência. Então não vem me falar de ciência. Se não há diferença entre o possível e o impossível, acabou a ciência na mesma hora. Ou se você falar que todas as medições, todas as medidas das coisas são meramente arbitrárias, então todas as fórmulas químicas são arbitrárias, a estrutura do átomo é arbitrária, a estrutura das partículas subatômicas é arbitrária, é tudo arbitrário, então você está falando do quê? Você percebe que para que um processo natural complexo como a vida terrestre tivesse formado tudo ao acaso, seria necessário que todo o resto para trás tivesse formado ao acaso também. Se não, vamos dizer, se o ambiente terrestre tem uma forma definida e ele exerce uma influência definida sobre os seres, tá certo? Então ele molda os seres de acordo com a sua forma. Então essa moldagem não é arbitrária. É determinado pelo ambiente terrestre. E o ambiente terrestre, por sua vez, é determinado pelo quê? Pela posição dele no sistema solar. E assim por diante, né? Então, em algum ponto, vai ter que terminar esta brincadeira. Não é isso? Alguns físicos teóricos, eles brincam com a questão de e se a constante dos universais fossem outras, quais seriam os resultados? Claro, você pode, mas isso aí é mais velho do que andar para frente. Quer dizer, no hinduísmo, esse universo aqui é o colar de contas de Shiva. Né? Este universo inteiro é só uma conta do colar de Shiva. Existem outros inumeráveis universos possíveis. É? Você pega todos os universos possíveis, soma todos eles, tá entendendo? E você vai chegar, vamos dizer, na ordem inicial. A ordem que determina a possibilidade dos universos. Tem uma lei assim, o universo que é impossível não acontecerá. Esse é o Leibniz, os possíveis e os compossíveis. Tem coisas que são possíveis, outras que são impossíveis. Tem coisas que são possíveis, tá certo? Mas não ao lado de outras possíveis. Se você realiza esta possibilidade, você excluiu aquela. Então, quer dizer, esta armadura metafísica do universo, tá certo? Ela é absolutamente imbatível, ela está pressuposta na própria noção de ciência. Agora, se houve processos internos que foram determinados pela casualidade, você só pode dizer que eles foram determinados pela casualidade num certo plano. Essa causalidade está assentada numa necessidade no outro plano. E essa, na passagem de plano a plano, você tem todo um jogo de necessidade e indeterminismo, que é, vamos dizer, isso é a própria estrutura do mundo real. Portanto, você dizer tudo foi formado por acaso é não dizer nada, isso é uma bolha de sabão, é um flatus vocis, está entendendo? A própria tecnologia. Agora, eu pergunto, se a gente havia chegado àquela primor de análise com Husserl, como é que nós terminamos assim? Alguma coisa aconteceu. E aconteceu simplesmente que o conjunto das conquistas da primeira metade do século XX era grande demais e não pôde ser transmitido às gerações seguintes. E daí se introduz, vamos dizer, uma série de monstrinhos, tá certo? Culturais, como por exemplo a ideia de que tudo aquilo que, vamos dizer, as ciências, entendidas no sentido naturalístico do termo,
não pode provar que existe, deve ser considerado inexistente. Ora, a ciência não pode provar a existência do Sr. Richard Dawkins, de jeito nenhum. Não tem nenhuma maneira de você provar que ele é ele mesmo. Também, vamos dizer, a diferença entre um homem e um não homem, tá certo? É uma coisa que qualquer criança sabe. Tá certo? Mas que, se você partir do princípio de que todo este conhecimento pré-científico humano, que está fundado no senso da possibilidade universal, está fundado no conhecimento da ordem das essências, é inválido, e que uma determinada ciência inventada no dia tal, pelo seu fulano de tal, passa a ser juiz de tudo isso, bom, então aí, meu filho, aí vira bagunça mesmo, tá entendendo? É absolutamente impossível que um conhecimento inventado numa certa data, tá certo, possa ser juiz daquilo que é a possibilidade de todo e qualquer conhecimento. Isso também é outra estupidez fora do comum. Então o sujeito diz, olha, nós não sabemos distinguir aqui entre um homem e um chimpanzé. Eu digo, olha, você não sabe, mas o chimpanzé sabe. Entre os pensadores... Ele sabe que você é esquisito, não sabe? Entre os pensadores são os que querem ser descobridores da verdade ou os que querem ser inventores da verdade. Mas é evidente, porque se você quer descobrir a verdade, bom, você provavelmente vai descobrir alguma coisa que todo mundo já sabia. Quer dizer, você vai ser mais um na fila, tá certo? Isso é o passinho minúsculo, não precisa nem dar passinho, só de você saber o que os caras já sabiam, você já fez uma grande coisa. Agora, tá certo? Eles querem ser inventores. Agora, se ele quer descobrir uma coisa que ninguém absolutamente jamais soube, e mostrar que toda a humanidade anterior esteve enganada. Então é mais uma obra de arte do que de ciência. Não, nem obra de arte, isso aí não pode ser aceito de maneira alguma. Isso é demência, isso é loucura, isso é inimigo da humanidade. Porque vai criar uma confusão miserável partindo do princípio de que aquilo que ele inventou a partir da data tal, tá certo? É o princípio de validade de tudo que aconteceu antes. É uma ficção. É a ficção. Agora, essas ideias elas estão tão profundamente arraigadas, tá certo, na cultura contemporânea, que isto basta para explicar toda a miséria e sofrimento causado nos últimos séculos. No último século, principalmente. Por quê? Porque decisões importantes estão na mão dessas pessoas. Você pega os mais loucos e entrega para eles. É o Dr. Mabuse. Né? É a ciência do Dr. Mabuse. Que acreditam nessas ideias. Como é? E pessoas importantes cada um de outras pessoas. Que acreditam, né? Que nem as entendem, mas que aceitam o parecer dessas. Não só isso. Aquilo que é fundamento da possibilidade do conhecimento não pode ser julgado por nenhum conhecimento em particular. Ponto final. Agora, você imagina, por exemplo, este fundo constituído, vamos dizer, pelo conhecimento existencial que todo ser humano tem, e que é isso que faz dele um ser humano. Dessa armadura universal da possibilidade, todo ser humano tem, e é por isso que ele é humano. Se ele não tivesse, ele só conseguiria pensar como o bichinho. Tá certo? É evidente que toda expressão que você dê desse conhecimento é sempre insuficiente, por definição, porque é só exercício de mais uma função dentro da mesma rede de possibilidade. Né? O que nós chamamos de ciência não é senão uma função a mais, que serve para você, partindo, vamos dizer, deste conhecimento pré-científico, você aprimorar certos pedacinhos. Só para isso serve. Agora, se você somar todos os conhecimentos científicos existentes, tá certo? Você não obterá a grade total da possibilidade. E, no entanto, esse conhecimento da grade total todo mundo tem, ainda que não consiga expressá-lo. Ele tem, porque senão ele não conseguiria nem falar, nem fazer ciência, nem coisa nenhuma. Você supor, vamos dizer, que o conjunto dos conhecimentos científicos, que uma ciência particular, ou que o conjunto dos conhecimentos científicos pode substituir e dar uma visão do mundo mais perfeita do que essa, é loucura. Não pode. Está compreendendo? Porque qualquer ciência, vamos dizer, é um determinado estudo. O número de pontos de vista que podem fundar novas ciências é ilimitado. Agora, você pegar meia dúzia de pontos de vista existentes, um que chama biologia, outro que chama física, não sei o quê. Agora nós vamos fazer o holismo.
e vão criar um novo mundo, digo você, é um mundo inventado. Esse mundo que você vai ver, ou é o mesmo no qual nós já estávamos antes, ou é inventado. Se é o mesmo, então todo esse seu conhecimento científico só servirá para confirmar a certeza eterna do conhecimento pré-científico que o homem tem do universo da possibilidade. Está entendendo? Ou então, se for outra coisa, o que é? Então é um pseudo-mundo que você inventou e que você quer nos meter dentro dele à força. Você entende a gravidade disso, né? Agora, a história da filosofia no século XX é isto, quer dizer, durante a primeira metade se descobriram coisas absolutamente fundamentais. Tá certo? Essa coisa da fenomenologia é uma. E na segunda metade, o pessoal se dedicou a confundir tudo que tinham descoberto antes. Quer dizer, as únicas, vamos dizer, as investigações filosóficas que mantêm o nível. Husserl tinha chegado num certo nível, depois ele mesmo embananou o negócio, é importante. Mas aquelas investigações que mantêm este nível de consciência, de complexidade, ficaram, por assim dizer, fora do mundo universitário, cultural, pelo menos da cultura pública. Porque se tornaram incompreensíveis. E se tornaram incompreensíveis principalmente porque, vamos dizer, a maior parte dos seres pensantes, estudiosos, universitários, etc., eles não aguentam a contradição, eles não aguentam a tensão. Eles querem uma solução unívoca. Você fala, infelizmente não existe. Angustia, a tensão angustia. Você vê que você está dentro de um universo de possibilidade que é, vamos dizer, eminentemente, tá certo, inteligível, mas que por sua vez não pode ser explicado por nada. É que é a famosa frase do Einstein, que a coisa mais incompreensível é que tudo seja tão compreensível. Então esse é o mistério da luz, entendeu? De que fala a religião cristã. Esse é o mistério da luz, né? Se você não aceita ele, bom, tem o mistério da treva. Como é que você faz para entrar no mistério da treva? Você pega um pedacinho, recorta, isola do mistério da luz e cria um mundinho seu e entra lá dentro. Também essa é uma possibilidade humana também. Nesse sentido, o homem comum é mais inteligente do que os seres pensantes. O homem de Neandertal é mais inteligente do que o Sr. Dawkins. Do macaco. Não pode ser, você não pode dizer um macaco, porque... Daquele que diz que o macaco... Não, nós não conhecemos nenhum macaco que pense humanamente. Nenhum. Não, o senhor falou assim, o macaco... Todas as espécies de macacos que nós conhecemos, todos os símios que nós conhecemos, eles têm linguagem animal, não humana. Do mesmo modo os golfinhos, etc, etc. Qual é a definição de inteligência? Para se definir inteligência? Capacidade de conhecer a verdade. Isso é inteligência. Agora, inteligência é uma coisa. Inteligência, o produto da inteligência chama-se conhecimento. Agora, existe o pensamento, existe a imaginação, existe a memória, né? Todas são funções. Mas agora, o conhecimento de toda e qualquer verdade pressupõe a admissão do Logos. E você entende que o Logos é o seu limite, você não vai passar além dele. Você não vai encontrar uma razão para a razão. Só o que você pode, vamos dizer, é absorver cada vez mais dele, tá certo? E aumentar a sua área de inteligibilidade. Agora, tem pessoas que ficam profundamente revoltadas contra isso. Elas não querem estar dentro da inteligibilidade, querem que a inteligência esteja dentro delas. A inteligência ou o conhecimento esteja dentro delas. Como se ela fosse o criador do conjunto.
Quer dizer, não há mais, vamos dizer, um mistério de onipotência que traz em si a inteligibilidade. Existe a onipotência do seu fulano de tal, que rejeita aquela onipotência e quer criar uma outra. É por isso que eu disse que o homem comum é mais inteligente do que as pessoas, porque ele aceita a pressão. Bom, eu não sei o que quer dizer homem comum, porque o homem comum também é uma criação da sociedade moderna. Nunca existiram homens comuns, a não ser a partir do século XIX. Não sei se você percebe isso, né? Que não é um pensador por ofício, né? Mas olha, só a partir do momento que existiram pensadores por ofícios, isto é, a profissão universitária consolidada, etc., é que pode haver outras pessoas que não são isto. Veja, a noção de homem comum é uma noção sociológica criada pela modernidade para definir os caras que não são intelectuais. Homem comum não é uma realidade, está entendendo? É uma invenção sociológica. Assim como é um negócio do capítulo inesquecível do René Guénon sobre a vida cotidiana. Ele falou, nunca existiu vida cotidiana, só passou a existir a partir da hora em que veio o sistema industrial moderno, criou o horário de trabalho, os meses de férias, fim de semana, né, a semana inglesa, etc, etc. Daí passa a haver, né, a vida cotidiana e os momentos de lazer, tá certo? Uma distinção que era totalmente desconhecida durante todo o restante da história humana. Então, essas ideias são criadas a partir de um certo momento para expressar a autocompreensão que uma sociedade tem de si mesma. Elas devem ser examinadas como discurso do agente, não como conceitos científicos. Está compreendendo? O conceito científico nasce da depuração crítica do discurso do agente. Então, quando a gente ouve essas coisas, qual é a primeira providência? Da onde saiu, o que eles estavam querendo dizer com isso e por que eles queriam dizer isso? Nunca podemos usar essa coisa como se fosse uma realidade. Vamos dizer, é uma realidade criada por uma sociedade para se autoexpressar, para expressar os seus desejos, a sua complexidade interna, etc, etc. Mas não é uma realidade objetiva, é uma realidade historicamente condicionada que só existe enquanto as pessoas acreditam que existe. Agora, se você lê, por exemplo, o livro do Jan Huizinga, O Outono da Idade Média, e você vai ver como a noção de vida cotidiana era absolutamente impensável para aqueles caras. Porque qualquer porcaria que acontecesse era excepcionalmente importante. Por exemplo, nascia uma criança, parava a cidade inteira. O sujeito ia fazer uma viagem, a cidade inteira ia lá dizer tchauzinho para ele. Tá vendo? As pessoas ficavam emocionadas por qualquer bobagem. Né? Então não tinha vida cotidiana. Quer dizer, tudo aquilo que as pessoas viviam com o nervo à flor da pele. Você imagina, por exemplo, no silêncio da noite, numa cidade da Idade Média, um grito. Parava a cidade inteira. Pô. Aqui não, nós ouvimos barulho o tempo todo, nem ligamos, né? Está entendendo? Então, essa noção de vida cotidiana, quer dizer, aqui tem uma vida cinzenta que acontece tudo igual. De repente interrompe que a gente vai, né? Como é que se diz? Vamos até a Praia Grande, o grande acontecimento do paulista. É absolutamente miserável, mas é o exemplo que me ocorreu no momento. Então, quer dizer, é uma convenção criada pelo sistema de produção para dividir o tempo das pessoas. Mas expressa uma coisa que, vamos dizer, que as pessoas decidiram que ia fazer e fizeram assim. Isso não expressa a natureza humana e nem a condição humana. Está entendendo? Pega um índio do Xingu, tenta explicar para ele o que é vida cotidiana. Ou o que é trabalho, o que é lazer. Não sabe essa diferença. É absolutamente intraduzível nos termos dele. O índio saiu para caçar. Isso é trabalho ou lazer? Ele pode gastar a cabeça dele o resto da vida, ele não vai conseguir dizer uma coisa dessa. Essa distinção não existe. Então, vamos dizer, essas criações sociológicas são sempre discursos de agente e devem ser encarados como tal. Quando as pessoas falam, por exemplo, ciência e fé, eu digo, isso aí são realidades sociológicas, meu filho.
Isso foi inventado, tá certo, para explicar, numa certa época, as atitudes que as pessoas tinham perante certas coisas. Isso não são conceitos universalmente válidos, não são categorias universais do pensamento. Basta você comparar até o significado intencional das palavras, tá certo? Ciência e fé, e você vê que elas não se colocam no mesmo plano. Porque ciência, teoricamente, é aquilo que você sabe, não é isso? E fé é aquilo que você acredita. E naquilo que você sabe, você não acredita? E daquilo que você acredita, você não sabe nada? Ora, porra, então você vê que são, como essas palavras são como papéis sociais que você vai desempenhar, não corresponde, não são categorias de pensamento válidas. São discursos de agentes, são autoexpressões de grupos sociais. Esse é o princípio número 1 da ciência política. Uma coisa é o discurso teórico que nós estamos fazendo, e outra coisa é o discurso do agente. O discurso do agente visa a produzir certos efeitos, visa a agir sobre outras pessoas. O discurso teórico visa a aumentar a inteligibilidade do conjunto. Portanto, noções como ciência e fé aumenta a inteligibilidade, não, só cria mais confusão. Pô. Então vamos esquecer essa coisa, isso não existe. Ou razão e fé, né? Ou razão e fé também. Como é que você poderia, vamos dizer, quando você fala razão e fé, você está articulando os dois como se fossem funções humanas. Não é isso? Então, acontece que se a razão é somente, vamos dizer, um esquema humano de pensamento e não corresponde à estrutura da realidade, então ela não nos dá conhecimento algum. Então não tem nada a ver com conhecimento. Ele é apenas mais uma invenção na qual você acredita. Portanto, ele é objeto de fé. Agora, se a razão, por outro lado, tem algo a ver com a estrutura objetiva da possibilidade universal, então ela não é uma função humana. Então, se ela não é uma função humana, uma função da psique humana, então ela não vai poder ser comparada com uma outra coisa, como a crença, por exemplo, que seria uma função da psique humana. Em suma, esse debate está todo mal arrumado, isso é tudo uma confusão, isso é tudo blá blá blá. Isso só serve para manter a indústria livreira, a indústria de comunicação, programa de televisão, dar emprego para vagabundo, só serve para isso. Não tem nada a ver com o mundo do conhecimento mesmo, né? Agora, o que não impede que dentro desta parafernália ainda exista lugar para o mundo do conhecimento. Claro que existe. Sempre vai existir. Porque se isso for totalmente eliminado, tá certo? Então a humanidade se torna totalmente inviável. Porque dentro do universo dos seres falantes que decide a vida alheia, todo mundo esqueceu o esquema da possibilidade universal. Epa, aí vai ser um Deus nos acuda. Graças a Deus isso não acontece. Mesmo o sujeito, mesmo o Richard Dawkins, tá certo? Na sua vida cotidiana, no exercício da sua profissão, então ele continua baseado na mesma coisa que ele diz que não existe. Senão, já teriam percebido que ele é louco. Então, como ele consegue ser louco só no exercício da profissão e no resto ele é uma pessoa normal, tá certo? Então, tá tudo bem. Quer dizer, na hora H, ele não vai confiar na teoria do Richard Dawkins. Ele vai se basear, vai inventar um pretexto qualquer para conseguir articular a teoria dele com coisas que as desmentem. Tá certo? É sempre essas pessoas nunca podem viver de acordo com as suas teorias, porque as teorias não foram feitas para ser levadas a sério, foram feitas só para confundir a cabeça dos outros. Você pode haver uma tarefa mais ociosa do que o sujeito tentar provar que tudo aconteceu por acaso? Meu filho, se tudo aconteceu por acaso, qual é a possibilidade da prova? Como que dentro desse conjunto totalmente casual surge um nexo necessário chamado silogismo? E o que significa o silogismo dentro do universo que é presidido pelo acaso? Nada. Então tu não vai provar coisíssima nenhuma.
Então, muitas pessoas que leram a teoria da evolução entenderam imediatamente que aquilo não dizia nada. O próprio Karl Popper, que é um sujeito que eu não considero muito inteligente, mas ele percebeu imediatamente, a teoria da evolução, ela diz que aqueles animais que mais se reproduzem são os que mais se reproduzem. E não é isso que ela diz? É a sobrevivência dos mais aptos. Como é que você sabe que ele é mais apto? Porque ele se reproduziu mais. E se ele se reproduziu mais, você diz que ele é mais apto. Se você aplicar isso aos seres humanos, tá certo? Então, você verá que as pessoas que têm mais filhos são as mais aptas. Os que têm mais filhos no mundo são sempre os mais pobres e miseráveis, portanto, esses são os mais aptos. De cara, isso aqui é totalmente absurdo. E se os gafanhotos se reproduzirem indefinidamente, eles acabam com tudo e eles mesmo morrem. E por que, pergunto eu, por que uma espécie não poderia ter um pequeno número de exemplares e sobreviver ao longo de toda a história da natureza? Por que ela teria que aumentar? Porque são perguntas que só você fazer, você já vê que a teoria não está dizendo nada, que isso aí é uma bobagem. Tá, né? Agora, é uma bobagem que impregna profundamente a imaginação das pessoas. Porque a visão de dos seres emergindo uns dos outros, tá certo? E formando um registro geológico identificável, é absolutamente apaixonante. Eu me apaixonei por isso quando eu tinha 14 anos. De tudo é negócio de paleontologia, fazer desenho de esqueleto de dinossauro, essa coisa toda. É absolutamente apaixonante. É lindo. Só que é o seguinte, nós não sabemos se foi assim. Você vira, por exemplo, se você tem aqui uma escala, tem aqui uma escala geológica, tem aqui esse bichinho, depois tem outro bichinho, outro bichinho, outro bichinho, outro bichinho. Forma uma escala evolutiva. Só que um foi encontrado na China, outro foi encontrado no Paraguai, outro foi encontrado no Polo Norte. Como é que você explica? Bom, então precisamos de uma segunda teoria para encaixar. Então é a teoria de que todos os continentes eram um só, daí eles se desmembravam. Nós sabemos se foi assim, também não sabemos. Então, quer dizer, nós explicamos uma coisa que nós não sabemos através de outra que nós também não sabemos. E assim por diante. Quer dizer, você faz um encaixe de uma teoria, noutra teoria, noutra teoria, e diz, isto é um fato comprovado. Ela diz, qual é o encaixe entre um fato e uma teoria? As pessoas não sabem nem isto. Se um fato, para a sua comprovação, depender da teoria que ele comprova, ele não é válido. É fácil entender isso, né? Seria tautológico. Todas as provas da teoria da evolução são assim, todas elas. Você pega um fatinho aqui, quer dizer, qual é a lógica interna desse sistema? A lógica é a evolução, ele evoluiu. Então, isto prova a teoria da evolução. Você não tem uma série que, por si mesma, tá certo? E independentemente da hipótese evolutiva, mostra uma evolução. Você sempre tem que apelar à teoria da evolução para complementar o fato, e o fato para completar a teoria da evolução. Esse tipo de raciocínio, vamos dizer, é legítimo apenas a título heurístico, apenas para, como é que se diz, para fazer você ter ideias, mas não serve para provar coisa nenhuma. Agora, quando nós vemos o ponto em que o Husserl tinha chegado, de pô, isso abria perspectivas absolutamente fantásticas. Agora, no que deu isto? Deu que logo os caras, partindo da ideia, vamos dizer, do universo das essências, tiveram, por exemplo, a ideia estruturalista. Então deve existir estruturas permanentes.
na sociedade, como por exemplo estrutura parentesca, etc, etc. Eu digo, bom, pode ser que sim, pode ser que não. Você pode passar o resto da sua vida estudando isso, você não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas se lhe parece interessante, estude isso. E daí aparece o estruturalismo, eles temos aqui um novo fundamento das ciências humanas, e todo mundo começa a entrar por aí, e isso nem prova nada, nem deixa de provar. Como isso nem prova nada, nem deixa de provar, surge a partir daí a ideia de considerar todas essas estruturas como se fossem produtos culturais ou textos. Então você começa a encarar tudo como texto. De bom, tudo pode ser encarado como texto, ou tudo pode ser encarado do jeito que você quiser, tá certo? Essa linha de investigação não tem fim, não vai provar nada nem deixar de provar. E assim aparece, vamos dizer, uma infinidade de investigações científicas que não servem para nada, sempre descobre 2 ou 3 coisinhas interessantes que excita a sua imaginação, e nisso consiste o debate científico-filosófico desde então. Quer dizer, realmente, o século XX foi saída de leão, chegada de cão. Né? A primeira metade é absolutamente brilhante, vamos dizer, pela expansão dos conhecimentos, pela aquisição de métodos mais seguros, pela reunião de documentos sobre todas as épocas, civilizações, religiões, etc. Tudo isso foi absolutamente notável. Mas era tão grande, era tanta coisa, que a segunda metade não conseguiu absorver. Eu acho que houve um problema de transmissão mesmo. De uma geração para outra se perdia tudo. Quando a gente vê hoje esse debate de evolucionismo e criacionismo, e a gente pega os melhores, os caras mais inteligentes dos dois lados, você vê que eles estão lidando com uma lógica científica inaceitável, com base em conceitos de religião também absolutamente inaceitáveis. São conceitos empíricos e, na verdade, são conceitos criados pela sociedade, conceitos de autoexpressão, são discursos de agente. Não são um discurso teórico aceitável sobre a religião. O Hegel fala, né, que os religiosos esqueceram o que é mito. E os cientistas nem se deram o trabalho de ler Kant provando... Mas nem isso. A possibilidade da evolução. Quer dizer, o conceito de lógica científica que esse pessoal tem é absolutamente primário. Quer dizer, o máximo que eles chegam é o método do Popper. Mas isso é o máximo, isso é o nec plus ultra. Tá, e o método do Popper, o que diz? Ora, nós consideraremos uma teoria aceitável até que apareça uma teoria melhor. Isso sim é que é absolutamente inaceitável. Ou você tem a prova substantiva da teoria, e se não existe nenhuma prova substantiva, você, por favor, reconheça a falta de fundamento da sua ciência, tá certo? Ou então, você não pode usar esta teoria provisória, nunca pode dizer que ele é um fato. Ele é apenas uma hipótese a mais. Agora, você veja, se esse princípio do Popper fosse adotado em jurisprudência, o que é que nós faríamos? Nós consideraríamos um sujeito culpado, a não ser que aparecesse outro mais culpado. Portanto, enforcaríamos o cara até que aparecesse outro mais enforcável. Quer dizer, como é que uma coisa que não é aceitável nem num domínio mais frouxo, como a jurisprudência, pode ser aceitável em ciência física? Isso é apenas uma desculpa. Os caras estão numa incerteza tremenda e, no entanto, eles têm que justificar a sua profissão. Então se apegam desesperadamente a essas desculpas farrapadas, enquanto outros, né, ainda gozam da cara desses, fazendo assim o relativismo total, né? Chega o tal do Paul Feyerabend e desculhamba totalmente com a ciência. Aparece aí os Fritjof Capra fazendo tal da física, etc. Então eles, olha, os caras merecem isso, entendeu? Quer dizer, a confusão geral em que virou o mundo das ciências foi inteiramente merecida. Por um só motivo. É aquele negócio que dizia o Russell: as ciências perderam o fundamento da sua cientificidade, pô. Elas não sabem mais porque são ciências. Então elas se apegam, vamos dizer,
um protocolo metodológico criado no século XIX, tá certo? E que é, vamos dizer, apenas uma expressão, uma função muito limitada da razão humana, e querem julgar tudo por aquilo. Como não conseguem, daí aparece o relativista, aparece o Michel Foucault, diz, não, tudo isso aí são epistemes que se sucedem arbitrariamente no curso do tempo, né? Quer dizer, são esquemas cognitivos que são trocados arbitrariamente, que você acredita neles. Fala, não é exatamente assim, mas que a classe científica merece ouvir isso, merece. É muito engraçado quando você vê assim uma briga com um positivista tipo Dawkins com um marxista como Stephen Jay Gould, né? Um cuspindo no outro, né? Então, não vão, vocês se merecem, evidentemente. Agora, contar o processo, quer dizer, como a coisa foi acontecendo, eu não sou capaz de fazer isso. A história da filosofia, a história das ideias no século XX não é contável ainda, porque é muita confusão. É muita confusão e nós estamos no meio dela. Tá certo? Você pode destacar algumas linhas que lhe pareçam mais frutíferas e insistir nesta. Eu acho que o começo da fenomenologia foi uma maravilha. A gente pode voltar lá e continuar a partir daí sem comprometer a nossa investigação com as pretensões totalitárias do último Husserl, né?